O governo do Irã, isso não era comum, tá? Emitiu um comunicado, uma afirmação por meio das suas relações internacionais, dizendo que um acordo com os Estados Unidos para encerrar a guerra no Oriente Médio nunca esteve tão próximo. Tá? Isso é notícia de agora. A declaração foi do chanceler iraniano Abbas Araghchi nesta sexta-feira. Segundo o ministro, o chamado Memorando de Islamabad está perto da conclusão. Ele pediu que a imprensa não especule muito sobre o conteúdo do documento e garantiu que todos os detalhes serão divulgados no momento oportuno. Mas claro que a imprensa internacional já teve acesso a alguns pontos desse documento e vamos trazer aqui também ponto a ponto. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse que Estados Unidos e Irã já concordaram com o texto final do acordo. Segundo ele, o governo paquistanês, que é o principal mediador, trabalha agora nos próximos passos para implementar esse entendimento. Do lado americano, o presidente Donald Trump tem enviado sinais contraditórios, né? Aliás, estamos exibindo isso, com promessas de ataque, depois anúncios de paz. Na sexta, por exemplo, o presidente americano repostou na rede social Truth Social a mensagem de Araghchi sobre a proximidade do acordo. Hoje, ele postou isso. Horas antes, no entanto, Trump tinha chamado o governo iraniano de pessoas muito desonrosas para se negociar. Foi agora de manhã. Então, uma coisa de manhã, outra coisa à tarde. Igual nos últimos dias também. Ele disse que um acordo de paz estava sendo negociado, depois prometeu atacar o Irã de forma muito forte, depois cancelou, dizendo que a paz voltou a ser negociada. Trump negou os supostos termos do acordo que estão sendo divulgados pela imprensa americana. Apesar disso, traremos alguns desses termos para você saber do que está sendo dito. Na quinta-feira, Trump anunciou que após dias de bombardeios mútuos, Estados Unidos e Irã tinham chegado a um consenso. Segundo ele, o acordo de paz deveria ser assinado ainda nesse fim de semana na Europa, mas Teherã disse que ainda não havia batido o martelo. Agora o presidente americano voltou a dizer que as informações publicadas pela imprensa são falsas. Mesmo assim, declarações de Washington, Teherã e Islamabad apontam para avanço nas negociações. Mais cedo, CNN Internacional divulgou detalhes do rascunho desse acordo com base em fontes do regime iraniano. E agora vamos trazer para você ponto a ponto dessa divulgação. Segundo as fontes, o texto prevê um cessar-fogo de 60 dias em todas as frentes, incluindo o Líbano. Então, Israel estaria proibida de atacar o Líbano. O documento também preveria a reabertura imediata do Estreito de Hormuz sem cobrança de taxa pelo Irã. Tráfegos de navios teria 30 dias para voltar aos níveis de antes da guerra e os Estados Unidos suspenderiam o bloqueio naval na entrada do Estreito. Outro ponto importante: flexibilização progressiva das sanções contra o Irã. Em troca, Teherã se comprometeria a abandonar o seu programa nuclear e, com isso, não obtendo uma bomba atômica. Irã e Estados Unidos ainda não confirmaram publicamente esses termos, pelo contrário, Estados Unidos estão negando tudo isso, mas nada foi divulgado. Por enquanto, os dois lados reconhecem os avanços, mas divergem sobre o que já está de fato acertado entre eles. Fato é que a gente não tinha visto isso ainda, mas houve um pronunciamento e um anúncio do próprio governo iraniano de que esse acordo nunca esteve tão próximo. Agora, com esse anúncio iraniano, imagino que fica complicado para o próprio presidente americano Donald Trump voltar atrás, e dizer que vai voltar a atacar o Irã porque não tem acordo, já que o Irã mostrou publicamente disponibilidade em fechar um acordo de cessar-fogo, pelo menos por 60 dias. E aí, se esses termos divulgados pela CNN estiverem corretos, teria a reabertura do Estreito de Hormuz, reabertura imediata, e sanções e embargos iranianos seriam progressivamente derrubados. E talvez o ponto mais importante, se confirmar, é que o Irã ele abandonaria o seu programa nuclear, que é o grande ponto de justificativa do Ocidente, também de Israel, para efetuarem ataques contra o território iraniano.